Bom dia. Jornal Interativo com um assunto polêmico e atual. A OAB de Dracena, como todas as OABs, agora, nesse período, renova a sua diretoria. E nós temos em Dracena duas chapas. A primeira representada por Adriano Weller Ribeiro, 34 anos, professor de Direito Civil e Prática Jurídica na Regis, formado na UniOeste e mestre pela Unimar. É um prazer tê-lo aqui, Adriano. Seja bem-vindo. Uma oportunidade para a gente debater um assunto tão interessante que é essa polêmica disputa pelo poder da OAB. O que te leva a criar uma chapa quando até agora, nos últimos 12 anos, praticamente não teve concorrência, era chapa única? Bom, primeiramente, professor José Narciso, se assim me permite chamá-lo, em razão dos áureos tempos, do Isaac lá no handball, grata lembrança que temos, uma satisfação muito grande em estar aqui, e poder esclarecer alguns pontos. Acredito que, com relação à primeira pergunta, do que me levou a constituir uma chapa, em verdade é um sentimento de democracia. Eu acho que a alternância do poder ela é fundamental para que se efetivamente tenha uma ordem democrática. Como o senhor salientou, a OAB ela se acostumou com uma chapa única. Então nós temos um mesmo grupo no poder há 3 mandatos já. Os mandatos são de 3 anos, é um triênio. Então já é o 4º mandato, que seria uma chapa única comandada pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo de pessoas. Então a ideia foi justamente dar uma opção aos advogados, que eles pudessem escolher entre a renovação ou entre continuar da forma em que está. Isso a nível de subseção. Nós somos a chapa 2, inclusive o nome dado à chapa foi Renovação é a Ordem. Isso é duplo sentido? Sim, a ordem é renovar, também, exatamente, a ideia foi essa. A OAB é uma organização, uma autarquia federal, é verdade, que ela é praticamente corporativista, ela defende muito os interesses dela. Qual a proposta sua para que ela atenda tanto a parte de interesse da justiça, dos advogados, do profissionalista, do profissional atuar, como também da sociedade? Porque existe muita gente que pergunta por que a OAB ou outras entidades não interferem na política municipal, por exemplo. Nós estávamos conversando agora há pouco, eu estava falando, se os engenheiros tivessem participado do crescimento de Dracena, como efetivamente poderiam ter feito, talvez a projeção de Dracena não tivesse acontecido da forma como foi. Ruas compridas demais, sem quarteirões intermediários, construídas em áreas que não pode ser feito, ou então, no caso dos advogados, acontecer de ver coisas acontecerem na cidade e não interferir, ou então não se manifestar ou pela legalidade ou pela cobrança de providências para não deixar fugir de uma situação que constrange todo mundo. Sim. Bom, primeiramente com relação à OAB, há uma lacuna legal. Na verdade, a OAB ela não se encaixa em nenhum tipo de instituição. Na verdade, ela não é um conselho, e, portanto, os doutrinadores eles costumam chamar de sui generis, ou seja, a OAB é a única do tipo dela, E engraçado o senhor comentar que essa semana eu até recebi uma crítica em razão desse meu perfil um pouco aguerrido, um pouco mais agressivo. E a crítica dizia, eu prefiro quem cria, quem fala problema, do que quem cria. E, na verdade, eu acredito que o papel do advogado é justamente esse da defesa dos direitos. Já dizia Rui Barbosa, quem não defende, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então, eu acredito que a OAB ela é uma intrometedora geral. Eu vou dar um exemplo.
Eu tenho um pedreiro que comprou um terreno agora e vai fazer um financiamento. Está fazendo financiamento de uma casa. Ele foi pagar o ITBI aqui na prefeitura e a prefeitura tem que cobrar 2%. Enquanto não tiver nenhum prefeito com o objetivo de ajudar os mais carentes, os mais pobres, e isentar essa taxa de ITBI como incentivo, ele cobra 2%. Está na lei, tudo bem. Só que não cobra 2% sobre o valor do terreno, cobra 2% sobre o valor da construção. Você acha que isso é certo? A OAB não podia interferir para mostrar para a prefeitura que ela está cobrando fora da legislação, do âmbito dela? Então, na verdade, há na própria Constituição a questão da separação dos poderes, né? Nós temos atribuições exclusivamente do Poder Executivo, atribuições exclusivamente do Poder Legislativo e, consequentemente, do Judiciário. Cada um atua na sua esfera. Mas, sem dúvida alguma, como a própria Constituição também diz, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então, cabe ao advogado justamente essa luta, né? Como disse, pelos direitos. Cabe ao advogado efetuar essa análise e, consequentemente, contestar. Mas eu não estou dizendo administrativamente ou até mesmo em juízo para essa reforma. Na verdade, é impulsionar. Mas eu não estou falando do profissional, eu estou falando da ordem. A ordem vê uma coisa ilegal, inconstitucional, porque na verdade está cobrando a mais, né? E é uma coisa que só acontece em Dracena. E por que a ordem não se posiciona? Esse é um caso, pode existir outros, deve existir outros. Sim, até por esse papel, talvez, de diplomacia, né? A ordem se acostumou a ser diplomática. Como eu disse, em razão da não alternância no poder, né? Sempre são os mesmos. Então, inevitavelmente, não estou aqui, né, acusando, nada disso. Mas, sem dúvida alguma, vai criando-se ali aquele compadrismo, né, aquele conchavo. E, como eu disse, o papel do advogado, mas se o papel do advogado é esse, né, o que nós poderíamos pensar da entidade que representa os advogados? Né? Se o advogado ele já tem esse papel, a OAB, enquanto representante do advogado, ela tem muito mais. A OAB ela tem um papel social, ela tem que realmente participar da vida da sociedade, não só com projetos, né? O senhor já foi vereador, o senhor sabe que às vezes se deturpa um pouco, né? O papel do vereador é um papel legislativo, né? A nível municipal, nós temos federal, estadual, municipal, o vereador é responsável pela elaboração das leis. E é através das leis que nós temos fiscalização e fiscalização. Então a OAB ela não está aqui só, né, para cumprir o papel social no sentido de, exemplo, fazer uma campanha de trânsito. Eu acredito que isso é importante, tem que fazer realmente a campanha de trânsito, tem que participar, isso até como forma de cidadania. Mas mais que isso, o nosso poder é muito maior enquanto a OAB. Né? A OAB ela tem esse papel, né, também de fiscalização. Adriano, e os membros da chapa? São todos de Dracena? Como você sabe, comarca é Dracena e Ouro Verde. Tem mais alguém de fora? Sim, sim. Na verdade, a nossa chapa, eu acredito que é a chapa mais heterogênea possível, né? Nós, na composição dessa chapa, conversamos com vários colegas e procuramos aí atender a todos os segmentos da advocacia, né? Foi questionado também nessas semanas que passaram, né, pelo fato de eu ser também professor. Primeiro, a questão de ser professor não me impede, não há um impedimento legal pelo Código de Ética e pelo Estatuto da Advocacia de também ser advogado. Inclusive, sou advogado há mais tempo que professor, sou 10 anos, né, estou há 10 anos na advocacia e há 8 na docência, mas nunca deixei de ser advogado. Então, eu estou na presidência por uma questão de decisão da chapa, mas os componentes da chapa, eles participam de segmentos diferentes da advocacia. Então, eu estou como presidente, sou advogado e professor. Nós temos na vice-presidência a doutora Érica Midoride, né, que é advogada, que é atuante na assistência judiciária gratuita, que atua principalmente no direito penitenciário, então mais voltado ao lado criminal também.
Temos, enquanto secretário, o Dr. Marcos do Amaral, né, que mora em Irapuru, mas atua em Dracena há praticamente 30 anos, ex-policial civil, advogado, como disse, há muito tempo, e atua nas mais diversas áreas, mas principalmente no contencioso civil, né? Então já dá uma diferenciada no ramo. Enquanto secretário adjunto, nós temos o Dr. Antônio Carvalho, que é advogado empresarial, que ele é advogado de uma usina, então atua no setor sucroalcooleiro, e nesse sentido, então, também trazemos uma área de atuação diferente do direito. E, para completar a composição da chapa, doutora Loren Rigazo, também é advogada aqui em Dracena, né? E vem acrescentar bastante aí com seus conhecimentos na tesouraria. A eleição agora no dia 29. Exato, dia 29 de novembro. Né? Cada sessão, né, cada estadual, ela estabelece o seu dia de eleição. A nossa seccional de São Paulo, ela estabeleceu o dia 29 do 11, vai ser a próxima quinta-feira, né, a votação lá na sede da OAB. Sim, né, os locais de votação também são determinados pela própria ordem. Aqui em Dracena, como é uma subseção pequena, todos irão votar na sede da OAB. E o horário? O horário é salvo engano, das 8 às 17 horas. 17 horas. Pois aí, nós acabamos de ter essa participação do Adriano Heller Ribeiro, candidato da chapa Renovação é a Ordem, e a gente pode desejar boa sorte e que dê tudo certo, que vocês sejam felizes. Muito obrigado. Beleza? Beleza. Um abraço.